Bom, gente, mais uma vez é ótimo estar aqui discutindo com vocês um tema relevante dentro daquele grande propósito do Grupo Unis, que é empoderar a gente para transformar realidades. E hoje nós vamos ter um debate muito interessante aqui, principalmente para todos nós, né, que é sobre a consciência negra. Mas para debater sobre isso, nós estamos com três pessoas aqui muito especiais. Nós estamos aqui com o Tom de Paula, sócio fundador da Merierim, business designer no CESULEB, publicitário pós-graduado em gestão estratégica de negócios pela USP Exalc. Estamos também com a Érica Tobias, graduada em Direito, pós-graduada em Diversidade, líder de diversidade no Grupo Unis, militante pela igualdade racial e movimento LGBTQIA+, e com o Felipe Barbosa, sócio fundador da Merierim, business designer no CESULEB, publicitário pós-graduado em psicologia organizacional. Gente, sejam muito bem-vindos. Obrigado por estar aqui discutindo com a gente um tema tão relevante, né? Para vocês, qual a importância dos debates sobre igualdades raciais nos dias de hoje aqui na nossa sociedade? Começar, é porque assim, a gente sempre gosta de dizer que a gente é resultado. Tipo, nada acontece na nossa vida por um acaso gigantesco. Assim, a gente é resultado de uma história, de padrões e rituais que foram construídos há muito tempo. O Brasil ele foi o último país do mundo a abolir a escravidão, em 1888. E, óbvio, né, a escravidão ela foi um crime contra a humanidade, mas, além disso, no Brasil, aconteceu um processo não de abolição da escravatura, aconteceu um processo de despejo. O que aconteceu na época foi que algumas pessoas foram jogadas para a margem da sociedade e isso fez com que a gente perdesse ali não só laços, como uma estrutura social que tinha que ser dada para as pessoas que passaram por aquilo. Logo, nesse momento, a gente vive consequências desse tipo de ação, mas de várias outras que foram decorrentes do que aconteceu nesse momento. Por isso, discutir sobre igualdade de oportunidades, a situação que a gente vive no país nesse momento, não só é importante para a gente saber o que aconteceu e ter reconhecimento histórico de tudo isso, mas para a gente saber como é que a gente faz desse país o país que ele realmente deveria ser, que é um país com potencial, o tal do país do futuro. A gente costuma dizer que a gente está sentado num baú de ouro, só que só algumas pessoas têm a chave desse baú. O problema é que essas pessoas, não por falta de capacidade ou talento, mas por serem pessoas em um número muito pequeno, elas têm falta de perspectiva mesmo, de amplitude dessas situações. Então, na minha opinião, é importante que a gente discuta esse assunto hoje para que a gente possa discutir sobre o país do futuro que a gente quer construir, sobre condições que a gente quer dar para as pessoas. Até porque esse negócio do país do futuro a gente discute direto, né? Sempre amanhã é o país do futuro. Mas realmente nós precisamos hoje. Precisa construir esse futuro hoje, né? A partir de ações que realmente saiam também do discurso. Assim, o debate ele é importante, mas acho que uma das coisas importantes é a gente tirar primeiro essa questão desse debate racial do campo da moralidade também, e levar para o campo do histórico, que tudo que aconteceu, como o Felipe disse, né, esse processo de despejo e de eugenismo também, né, de embranquecimento da população a partir ali da chamada, né, dos imigrantes holandeses, italianos, tudo para aqui para o Brasil. E foi dado condição, foi dado terra, foi dado um monte de coisa para essa galera. E para as pessoas que já estavam aqui, né, essas pessoas em situação de escravidão, elas foram só despejadas. E aí começaram a criar um monte de mecanismos para também matar esse pessoal, né, esse povo, em relação à lei da vadiagem, por exemplo. Então, se você não tivesse uma carteira de trabalho em mãos, andando pela rua, você podia ser preso. Então, vários processos de encarceramento que começaram lá após esse fim dessa abolição, né, que foi dito. Então, assim, a gente tem que tirar dessa parte de moralidade, falar que se eu sou racista enquanto em desconstrução que seja, mas eu sou racista, não é uma parte moral, isso faz parte da estrutura que foi criada no nosso país. Nosso país ele foi fundado dessa forma. Racismo estrutural mesmo, exatamente. Né? E essa questão que vocês estão colocando, o que eu acho importante é porque quando a gente para discutir, parece que o problema é de hoje. E não é. É um problema histórico e profundo, é uma ferida na história do nosso país, né? Porque é fácil muitas vezes hoje o pessoal colocar essa discussão como se fosse mas não, né? Faz parte da alma da gente, não é, Érica? Você não... Sim,
Eu concordo muito com o que o Felipe e o Tom disse, né? Porque veio da história, né? Mas, assim, ainda faz muito parte da nossa alma, né? Então, quando a gente pensa que os nossos ancestrais foram despejados, acaba que não aconteceu só naquela época a lei da vadiagem, né? Hoje, ainda assim, pela pessoa ser preta, se ela não tiver uma carteira de trabalho, uma carteira de identidade, algum documento, ela ainda assim corre o risco de ser presa o mais triste é ser confundido com um ladrão, né? E acabar sendo morta ali. Então, assim, acaba que antes e hoje parece que ainda não se transformou, né? Todos os dias parece que ontem eu era escravo e hoje não. E aí eu tô à margem da sociedade. Então, assim, é um caminhar que às vezes as pessoas falam, né? Eu tô cansada de falar sobre a consciência negra, tô cansada de falar sobre o racismo estrutural, mas acaba que a gente também está muito cansado disso, né? E assim, como acabar com isso? A partir do momento que todos realmente começarem a refletir. E não é só numa roda de conversa, né? Eu acho que todo mundo tem que colocar como uma corresponsabilidade mesmo, né? Será que eu ainda sou antirracista, né? O que eu posso melhorar? E sair desse campo do discurso e ir realmente para a prática, né? Porque às vezes assim, não precisa também ficar falando o tempo todo, tipo assim, eu sou antirracista. Não, tem que demonstrar na prática. O discurso, ele é uma pontinha, assim, mas o que você está fazendo efetivamente para abrir oportunidades, nem que seja, sei lá, para o seu vizinho, para a sua vizinha, para quem tá próximo de você, mas começar com ações que realmente vão mudar alguma coisa e não só ficar no discurso, porque aí, tanto se o discurso for positivo ou negativo, ele não vai ter ação prática nenhuma. Então a gente precisa discutir também, que é o que vai abrir a cabeça de todo mundo, mas começar a ir para a prática desde as pequenas coisas até projetos que são maiores. Tem uma questão muito importante, quando a Érica citou sobre o documento hoje, crianças pretas ouvem da mãe desde muito cedo assim, meu filho, você vai sair sem o documento? No fim das contas, o que isso quer dizer? Cuidado que você pode não voltar para casa, por conta da sua cor, assim. E uma das coisas que a gente fala muito quando a gente vai partir para a ação, quando a gente está falando das atitudes que a gente precisa ter no nosso dia a dia, a gente está falando muito sobre isso que o Tom acabou de colocar, que é tipo assim, se a gente tem esse tipo de limitação, que vem do discurso dos nossos pais, será que ao sair de casa eu já não vou sair mais inseguro e só por isso eu já vou sair um pouquinho mais atrasado? E qual é o ambiente que eu vou encontrar na rua para me sentir mais incluído? Então, quando a gente está falando de atitudes, a gente está falando exatamente sobre encontrar lugares onde a gente se sente parte, assim, sabe? Uhum. De uns anos para cá, nós temos sentido, e eu acredito que todos nós, né, começamos a ter uma preocupação maior com essa questão, né? Você vê mais discussão mais aberta, preocupações realmente reais. E aí eu digo, tanto a nível pessoal como a nível também empresarial. Uma preocupação realmente real e inclusiva. Vocês acham que já teve alguma evolução nessa discussão ou nós ainda estamos muito para Eu vou te responder com duas coisas. Tipo, eu acho que a gente avançou e eu vou te citar um campo claro e prático assim, para a gente conversar sobre, que é o campo da publicidade. Há um tempo atrás, existia um padrão de beleza e a gente via nesses lugares pessoas subrepresentadas. A gente tinha ali um padrão muito claro de pessoas que protagonizavam propaganda. De um tempo para cá, a gente vê isso mudando. É só ligar a televisão no horário nobre que a gente vai ver outras pessoas ocupando esses mesmos espaços. E a propaganda é uma das formas de educação da sociedade. A gente vê ali grande parte das coisas que a gente vê na rua também, assim como qualquer outra, enfim, peça artística, qualquer coisa do tipo. Só que, ao mesmo tempo, a gente vê essas mesmas peças publicitárias sendo criadas por pessoas que vêm dos mesmos lugares, dos mesmos espaços, das mesmas universidades. Então, por mais que tenha existido avanços, e eu concordo, existiu, a gente está tendo mais acesso a conhecimento, a informação está se democratizando, logo a gente fica sabendo de mais coisas e a gente, óbvio, fica mais crítico, a gente ainda vive um negocinho que é construção de padrão, assim, e desconstruir hábito é um negócio muito difícil. Então, por mais que tenha existido avanços, eu imagino que o caminho ele ainda é muito longo a ser percorrido. Eu não sei assim, até que ponto, e aí é uma visão muito particular, de que esse avanço veio de uma preocupação, ou se entenderam o cenário econômico por conta da porcentagem da população brasileira, a maioria ser preta, e ter um poder econômico muito grande, apesar de ser dividido, passa de R$1 trilhão, então assim, o jogo ele começou a virar quando se entendeu que essa população também consumia e esperava então, se ver a partir seu modo de ver não foi numa questão de necessidade social e sim numa questão econômica. É mais econômica, assim. A social ela vem meio que de bônus, assim, mas eu acredito que isso venha primeiro pensando no dinheiro, porque é a forma como que o mundo funciona.
como que o mundo acontece. Então, assim, entendendo essas pessoas que determinam esses espaços, que têm a abertura dessa chave do baú que o Felipe falou, eles entenderam que era interessante, mas isso vem também de luta de algumas pessoas que bateram o pé. Mas eu acho que essa parte da luta, ela não tem a força tão grande quanto o dinheiro tem. Então, assim, eu acho que primeiro se pensa economicamente, já com esse alívio de pensar e mostrar que essa preocupação, mas eu não acredito que seja dessa forma tão genuína assim, de preocupação. Eu acredito que tenha primeiro o interesse comercial, de gerar o dinheiro, e aí sim vira meio que um efeito. E tem gente que vai surfar nessa onda no sentido positivo de lutar por aquilo que acredita através dessa moeda, né, que a gente tem, que vai ser a da atenção em alguns momentos, mas tem a de poder econômico. E cabe a quem está acessando esses lugares primeiros começar a fazer isso de maneira intencional e genuína. Mas eu acho que primeiro se partiu do dinheiro, só que a partir dali a gente tem ali pessoas que realmente querem fazer isso porque entendem a necessidade. Eu concordo muito com os meninos, porque assim, existe hoje, né, vários tipos de estatísticas que falam que quando uma empresa investe em igualdade racial, ela consegue ter um orçamento bem melhor. Então a Mackenzie fez vários tipos, mas eu achei uma muito interessante que é 33% do lucro a mais. Então assim, se a empresa ela está vendo que no campo dela só tem pessoas brancas, por que ela não contratar um preto, sendo que isso vai trazer um lucro para ela? Então assim, é claro que a gente não pode tampar os olhos e falar assim, o mundo não amava os pretos, a partir de hoje o mundo ama os pretos. Eu acredito que isso seria um conto de fadas e a realidade da pessoa preta não é um conto de fadas, é um conto de luta. Então realmente as empresas, realmente o mundo, ainda assim pensa muito no econômico. E aí, gente, se nós somos 58% da população preta, numa faculdade ela tem que investir em publicidades para quem? Para a pessoa preta que foi estudar. Então, assim, acaba que existe, claro, né, o benefício que sou eu, uma mulher preta, de conseguir uma vaga melhor, mas existe o benefício, sim, das empresas conseguir através do lucro, tanto da publicidade, que ela está colocando uma imagem preta, então os alunos vão se identificar, nossa, me cabe lá dentro porque tem uma pessoa preta. E tanto dele ver que a pessoa preta, ela quer um engajamento melhor, então ela faz de tudo para ficar dentro da empresa. A partir do momento que eu consigo uma vaga, eu não quero perder ela, porque eu sei que os meus amigos estão todos concorrendo por ela. Então, assim, claro que não existe um conto de fadas aí, existe um comércio, né? E aí, no mundo econômico, né, gente? A gente está falando aqui do mundo econômico. E assim, e é nítido isso, e aí eu queria até citar hoje, né? Hoje eu estava almoçando e eu fui almoçar num restaurante vegano e vegetariano e o atendente falou para mim o que eu iria comer. Aí eu fui e falei para ele, e hoje, aqui na cidade de Varginha, eu cheguei e falei assim, olha, eu não como nenhum tipo dessas verduras. Aí ele falou assim, mas você sendo forte, você não come esse tipo de verdura? Aí eu falei, não entendi. Você sendo escura, porque vocês não tinham nada para comer. Um atendente num restaurante vegano. Então, assim, será que até que ponto a gente pode levantar as bandeiras e falar assim, não existe mais o racismo, né? Não, mas eu acho que isso não está nem em discussão. O racismo existe e ele é concreto. Isso eu acho que nós temos que deixar muito claro, né? Porque aquilo que vocês colocaram antes, é verdade, existe um racismo estrutural mesmo, que foi construído. Quando a gente começa a ver um pouco da questão histórica, seja de várias questões, para se mudar o pensamento de uma sociedade, tem que ter muita gente engajado nisso, porque são gerações que trabalham. Vamos pegar uma questão que não tem nada a ver com racismo, mas com preconceito. Lembra que até uns anos atrás a mulher não votava, né? E teve que ter uma luta danada, uma consciência danada, e todo mundo tem uma consciência de falar, isso é um absurdo para as coisas. Mesma coisa a questão do racismo, ele existe, não dá para negar que não exista. Eu acho que ninguém hoje, em sã consciência, pode virar e falar, não existe racismo no Brasil. Isso daí, coisa que inventaram. Só de ver níveis, todos os dias você liga a televisão, você vai se deparar com estatísticas, como foi colocado. Mas quando eu fiz essa pergunta, né, no sentido assim, hoje, nós estamos numa sociedade em mudança. Vamos pegar até numa questão tecnológica. Hoje nós temos hábitos de redes sociais, hoje nós temos a informação muito, muito veloz,
nós temos uma série de questões, né? Isso tem mudado muito também a nossa forma de interagir com o mundo. Vocês acham que, por isso a pergunta, né? Está havendo também um processo de evolução com isso ou não? Nessa luta contra o racismo, por essa consciência, ou não? Ou, não, isso é só uma consequência. Assim, tem a perspectiva para mim de que, quando a gente fala de rede social, a gente está falando de um recorte também que ele é muito específico de quem consegue ter acesso, por mais que seja democratizado, não é todo mundo que consegue ter esse acesso, mas eu acho que o debate, quando ele foi trazido para essa questão da rede social, em partes ele fica superficial em algum momento, mas ele acaba gerando esse desperte, assim, de conseguir atingir lugares e pessoas que talvez não seriam atingidas. Eu posso falar isso por experiência, assim, dentro da minha casa. Sou filho adotivo, então meus pais são brancos. Então, há 4 anos atrás era mais difícil discutir racismo com eles do que é hoje. Então, eu consigo ver que todo esse contexto de mudança de comportamento que o senhor colocou, Céfalo, ele realmente faz com que hoje seja mais fácil de discutir, só que ele ainda está preso a ciclos que realmente se interessam por isso, que causa também por conta das redes sociais. Então tem bolhas que não vão discutir sobre isso porque esse assunto não chega, porque o algoritmo não entrega também. Então, assim, existe sim essa questão de discussão, mas eu não acredito que todo mundo tenha plena consciência de que exista racismo, assim. Eu acho que tem gente que ainda acredita no conto de fadas de que não existe ou não percebe, não consegue perceber a profundidade de como as coisas acontecem. Então acaba que não enxerga as coisas que acontecem, que são racistas, como racismo. Então, na cabeça deles não existe. Então, essa parte, acho que a gente precisa levar um pouco mais essa discussão, que é muito acalorada nas redes sociais, para ela ser acalorada de uma forma civilizada também nas ruas, no bairro que a gente atua, nas instituições que a gente frequenta, seja igreja, seja universidade, seja escola, enfim. A gente tem que levar todo esse ímpeto que a gente tem naqueles 8, 10 segundos, 15 segundos de rede social, que a gente está rolando no nosso feed lá, para levar isso para discussões mais práticas no dia a dia, porque nem sempre isso vai atingir as pessoas. Então a gente vê na educação, por exemplo, o ensino público ele ficou muito comprometido porque as crianças não tinham condição de acessar a escola de forma online, porque não tem acesso à internet. Principalmente essa pandemia demonstrou isso. Exato, claramente. Só que a gente tem que pegar e criar condições para que esse discurso ele se inflame nas redes sociais de uma maneira saudável, positiva, para os dois lados, até quem tem pensamentos ainda que estão viciados nessa estrutura racista, só que precisa levar isso para a rua, para a prática, para dentro da escola, para os grupos de discussão, para os conselhos de bairro, enfim. Isso tem que sair da rede social também. A rede social é importante, mas eu acho que ela é só o pontapé. E tem saído ou não? E eu posso falar de uma perspectiva, tipo assim, porque o Tom está dizendo quando a gente vai desconstruir o racismo, principalmente para as pessoas que têm a atividade do racismo, né? Porque a gente sempre diz muito isso. O racismo ele não é um problema da população preta, porque a população preta não inventou o racismo. Então, tipo assim, a gente sempre precisa, discutir o racismo com base em quem precisa desconstruir esses padrões. Mas eu vou trazer para uma outra perspectiva, que é uma perspectiva aí sim, da galera preta. E eu vou dar um exemplo, Tom sempre os exemplos pessoais muito legais, vou trazer isso para dentro da minha perspectiva também. Tem uma frase da Monique Evelyn que ela diz o seguinte: quando eu vejo, eu consigo me movimentar. E o que ela quer dizer com isso? Toda vez que ela é representada por alguém que ela admira, fica mais fácil para ela alcançar na mente dela lugares que ela ainda não ocupa. Hoje ela é uma empresária de 26 anos que é também várias outras coisas, como, por exemplo, líder de inovação do Nubank. E foi através de outras mulheres negras que lutaram antes dela que ela conseguiu se enxergar nesses lugares. Então tem uma coisa que é muito importante, que é assim, quando a gente vai para o ambiente da internet, por conta de ser um ambiente, terra de ninguém, onde tem muita coisa ruim, mas sim, tem um recorte ali muito bacana, é mais fácil a gente ver nesses lugares pessoas que nos representam do que a gente via um tempo atrás, por exemplo, na televisão aberta, que sempre foi um meio muito fechado. E nesse momento, toda vez que um menino preto, uma menina negra, se enxerga nessas pessoas, por mais que não percebam, elas automaticamente começam a ali perceber que dá para ir mais longe do que algumas outras pessoas foram na vida delas. Eu cresci vendo 2 mulheres sensacionais na minha vida, minha mãe e minha avó, sendo fantásticas sem ter a 4ª série primária. Elas sempre colocaram na minha cabeça que eu poderia fazer o que eu quisesse. Até ali, a minha família tinha ido só até um lugar.
Quando eu venho e eu consigo ocupar espaços que a minha família até então não tinha ocupado, pessoas que da minha família vêm depois de mim também conseguem chegar e ver, opa, esses lugares também são para mim. Então eu acho que o ambiente da internet, por mais que tenha todos esses problemas, tem um lugar ali que é o lugar da representatividade. Então hoje, por exemplo, você citou os nossos currículos antes da gente começar, é muito mais fácil para o filho da Érica, para o meu irmão mais novo, para a minha irmã mais nova, para a galera que acompanha o Tom, acessar os nossos lugares do que seria para a gente, exatamente por conta de representação. Então eu acho que tem um lugar aí que a gente pode utilizar, e aí como iniciativa privada, que é o lugar de mostrar que dá para fazer, sabe? Tipo assim, que dá para a gente alcançar. E isso vem muito com atitudes, com abertura de portas e coisas desse tipo. Vocês, né? Puxando um gancho só por último, assim, acho que tem uma questão importante disso que o Felipe falou, porque assim, às vezes o pessoal costuma brincar muito, tipo, com o nosso visual, por exemplo, que a gente sempre tem um visual muito irreverente, assim, né? Tipo, cabelo colorido, esse tipo de coisa. Mas é de propósito, porque a gente quer quebrar esse estereótipo também de quem, tipo assim, tem esse tipo de estilo, vamos dizer assim, que aborda esse tipo de uso de roupa, de cabelo, que não pode ter pensamento crítico, que não pode abordar uma conversa. Porque às vezes isso está muito ligado ao universo da arte, por exemplo. E aí artista pode tudo, o jogador ele pode tudo. Mas aí, tipo assim, uma pessoa preta com cabelo colorido, ela não pode discutir sobre negócio, sobre inovação, sobre empreendedorismo, ou só não pode ter uma empresa. Então, assim, esse papel que a gente faz também é para tirar isso da internet e colocar isso mais na prática. Hoje é muito mais fácil para qualquer um, por exemplo, dos nossos clientes, das pessoas, das empresas que a gente tem contato, conseguir aceitar um estereótipo diferente daquilo que ela está acostumada por conta desse nosso trabalho, assim, dessa nossa insistência de fazer esse tipo de coisa. Então acaba sendo intencional também. Às vezes parece que é só para ficar mais bonito, também, mas a gente tá usando esse espaço que a gente conseguiu alcançar para dar novas referências, para que essas pessoas entendam que eles também podem ser do jeito que eles quiserem, porque o que importa é o que está dentro da cabeça, né? O que está fora, assim, é complemento. Agora, essa questão, né, gente? Nós vimos aí, um tempo atrás, né, a forma até que a polícia trata, né? Fala para mim uma coisa assim. Vocês acham que essa discussão da consciência negra, ela é brasileira, ela está no Brasil ou ela está começando a ser uma discussão mundial? Como, por exemplo, Estados Unidos, nós tivemos grandes manifestações, né? Aqui no Brasil a gente vê, em outras partes do mundo também. Digamos assim, eu vou fazer uma pergunta muito inocente aqui mesmo, mas será que está vindo essa consciência de humanidade? Será que nós, enquanto humanidade, estamos evoluindo para começar a se indignar com algumas coisas? Essas gerações estão chegando? Ou não? Ou de repente é casuísmo isso? Então, eu acredito que nem dá para comparar o Brasil com os Estados Unidos ou com outros tipos de países. Primeiro que o movimento deles é totalmente diferente do nosso. Quando a gente fala até da... É muito complicado quando eu falo isso, gente, mas é essa união por conta do sistema mesmo, assim. Então, nós brasileiros, a gente foi ensinado a ter medo até de se comunicar. Então, assim, é muito complicado quando eu falo para outra amiga minha preta, olha, a gente tem que ir e tal. E ela fala assim, ai, mas será que eu vou conseguir entrar nesse local? Porque, assim, a gente está num sistema, num país, onde a gente tem medo de reagir como o pessoal dos Estados Unidos ou de outros países. Quando a gente vê as manifestações deles, está longe de acontecer aqui. Primeiro que se a gente fizer uma manifestação daquela aqui, a gente é bombardeado, né? Então, assim, é muito complicado quando a gente fala sobre isso, sobre essa questão. E, assim, o Brasil, né, foi um dos últimos países a abolir a escravidão, só que as oportunidades do Brasil frente aos outros países também não tem como, né, descartar. E, além disso, a nossa estatística de morte de a cada 23 minutos um preto morrer simplesmente por ser preto na mão policial é muito complicado quando a gente se compara a outros. É claro que quando a gente vê a motivação dos Estados Unidos, né, e com a última morte que teve lá, a gente fica em choque, mas quando a gente faz um projeto aqui no Brasil ainda, falta ainda um apoio, né? A gente nunca teve um presidente preto, então falta alguns apoios que nos Estados Unidos hoje tem por grupos militantes mais fortes, eu acredito, mais estabilizado, com o governo mais apoiante do que aqui. Tem uma questão, tipo assim, é porque eu acho que essa discussão é um pouco mais complexa, porque fica parecendo um nós contra eles, assim, né, quando a gente fala da população negra e dos policiais. Mas a polícia no Brasil é a polícia que mais mata no mundo, isso é estatístico, mas é a polícia que mais morre também. Então, tipo assim, tem alguma coisa aí.
E na maioria das vezes, o que acontece na polícia do Brasil? Principalmente a polícia da rua, né, que é a polícia militar. Essa polícia, ela é mal paga, ela é mal treinada e a estrutura é corrupta. Isso é claro. O problema é que em vários momentos a gente tem nesses lugares, por conta de tudo isso, também a população negra, que às vezes acha na polícia uma saída para dar uma sustentação mais sólida para a família. E nesse momento, eu me lembrei muito, enquanto a Erika estava falando de um autor, que é o Gessé Souza. Ele fala muito sobre como no Brasil a gente odeia pobre. E no Brasil, estatisticamente, a gente tem muito mais negro pobre do que branco pobre ou outras etnias. E nesse quesito, tipo assim, é natural que a gente vá criando desde muito cedo, na nossa cabeça, uma bomba de ódio que alguma hora explode. Tipo assim, porque desde muito cedo a gente escuta um monte de coisa que faz com que a gente não goste da gente, não goste da nossa família, não goste das pessoas que pareçam conosco. Então, eu acho que a discussão, ela tem que ir para um lado, não do nós contra eles, mas do, gente, existe aqui uma população que é segregada. O que a gente tem que fazer para fazer com que, de novo, a gente melhore essa situação para todo mundo, porque vai ser uma consequência. Mas eu lembrei de uma outra questão, enquanto a Erika estava falando, que é o seguinte, assim, em vários momentos a gente vai precisar falar sobre acesso, sobre dar para as pessoas lugar, que é o que a gente já falou aqui em vários momentos. Só que isso não vai acontecer se a gente não falar de política social. A gente tem 3 formas de organizar uma sociedade realmente bem estabelecida num país, como o Brasil ou em qualquer outra sociedade no mundo, como você citou, Stefano. Uma é a iniciativa privada, e a gente já vem discutindo isso há alguns meses, assim, é importante. E a iniciativa privada, as empresas, eu acredito de verdade que num sistema como o capitalismo, elas são uma fonte, sim, de transformação social. A gente tem a sociedade civil, que precisa de uma base de educação e de segurança pública e de saneamento básico para fazer com que ela seja ativa politicamente, mas a gente tem o governo também. E um governo, num país desigual e com todos esses problemas que a gente já citou como o Brasil, esse governo precisa ser atuante. Políticas sociais precisam acontecer para que, de novo, a gente discuta acesso, oportunidade. E não mais, tipo, nós, eles, esse ou aquele problema, sabe? Mas para que a gente discuta a situação mesmo. E esse contexto, assim, de tentar comparar realidades é muito complexo, porque essa estruturação do racismo, ela é muito particular de cada país, assim, do contexto histórico. Então, lá nos Estados Unidos existe esse movimento mais unificado, porque era a única forma deles conseguirem sobreviver, porque lá era realmente segregado. Tinha espaço para branco, espaço para preto, e tinha esse projeto de conseguir realmente eliminar essas pessoas de uma forma descarada, vamos dizer assim. Então, e tem relação com o recorte também populacional. Lá é aproximadamente 13%, 14% de pessoas pretas nos Estados Unidos. Aqui a gente tem 52%, 53%. Então, essa diferença é muito, muito gritante. Então, se eles não se unissem como grupo, né, se a gente pegar o recorte dos Panteras Negras, por exemplo, então, quando eles tinham abordagem, como que eles se defendiam da polícia lá? Ficava um grupo de pessoas, né, armadas também, dos Panteras Negras, para, tipo assim, evitar que uma abordagem policial pudesse ser mais violenta lá. Aqui a gente não pode fazer isso, nem sei se deve também, porque esse é um outro discurso, mas assim, cada contexto ele é específico. Então, acho que não dá para comparar com aqui, comparar na Colômbia também, que existem uma grande população preta. Então, assim, cada contexto, só quem está lá dentro sabe realmente. Nos Estados Unidos a gente vê mais, então a gente consegue falar um pouco melhor, mas eu acho que isso vai variar de país para país, porque essa relação de escravidão, né, ela veio para a América como um todo, mas existe também migrações para outros lados, né, para a Europa. Então, assim, nesse ponto, eu acredito que a gente tem que tentar contextualizar no nosso segmento, né, aqui no Brasil, mas existe esse conceito pan-africano, né, que é do Marcus Garvey, que é de todos os pretos, né, que estão ou na África, no continente africano, ou em diáspora, que a gente fala, que é quando está espalhado ao redor do globo, a orientação primária ela tem que ser o mesmo, que é essa volta no sentido de identificação para o continente africano, porque lá se produzia muita riqueza, lá se tem muito conhecimento, porque a civilização, né, uma das mais antigas, está por lá. Então, assim, nesse ponto eu acredito que é muito difícil da gente comparar um cenário com o outro, mas em relação a essa parte policial, assim, eu concordo com o Felipe, eu tenho uma opinião um pouquinho mais polêmica, assim, relacionada a isso, porque eu acredito que realmente a instituição ela foi desenhada, ela é um projeto que vem desse eugenismo que eu falei no começo, então, assim, eu acredito que precisa passar por sérias mudanças, mas a população preta também vê a polícia como, tipo assim, na verdade, a polícia ela foi desenvolvida pelas minhas percepções assim, para proteger patrimônio aqui, não as pessoas.
A segurança está relacionada ao patrimônio, não às pessoas. Então, quando a gente vê uma pessoa sendo, por exemplo, sendo humilhada dentro de um supermercado, porque tipo, você está lá e ela tem uma atitude suspeita, parece que ela roubou, você tem o segurança ali particular para proteger o patrimônio, não fazer a segurança das pessoas, do convívio. Então acho que essa é a primeira perspectiva que precisa mudar quando a gente fala de policiamento, que ele é necessário, é uma maneira de controle da sociedade. Só que ele tem que privilegiar as pessoas e não patrimônios, não, enfim, coisas que são substituíveis, vidas não são substituíveis. Então a gente precisa mudar um pouquinho essa lógica em relação a como que a gente vê o quesito segurança para parar de proteger o capital e proteger as pessoas, seja qualquer tipo de pessoa. Gente, agora eu acho que é interessante para aqueles que estão, né, nos assistindo, até que vocês puderem discutir um pouquinho isso. De onde surgiu o mês ou dia da consciência negra? Como é que foi essa luta aqui? Homenagem a quem? Né? Porque tem todo um contexto nisso. Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, até o pessoal que está nos ouvindo, para conhecer um pouco dessa discussão. Quem poderia? Então vamos lá, gente. Eu sou apaixonada assim pela história, porque é engraçado que quando eu estudei, ainda não existia a Lei 10.639, né, que hoje em dia obriga, então é obrigação, que todas as escolas, né, falem sobre o Dia da Consciência Negra, o Dia do Indígena e tudo mais. Então, quando se lembra, né, do dia 20 de novembro, a gente se lembra sobre o Zumbi, que foi um dos maiores representantes pretos. E aí quando o pessoal pergunta, né, o porquê Zumbi de Palmares? É porque dentro do quilombo, né, chamava Palmares. E Zumbi, ele realmente defendia a pessoa preta, né, e ele acreditava naquele momento, era o símbolo de resistência. E há um certo tempo, né, ficou desaparecido e alguns historiadores descobriram que ele morreu no dia 20 de novembro, que foi morto, né? Existem vários históricos sobre a morte dele, mas o que realmente nos faz lembrar, e agora a gente não comemora só o dia 20 de novembro, mas é um mês inteiro de reflexão, é sobre a resistência que o Zumbi teve naquele momento e sobre a resistência que nós pretos temos que ter nesse momento da consciência negra. E o Zumbi é como se fosse um representante, tipo uma figura, né, que representa todas as pessoas que estiveram envolvidas, não só nesse momento, mas a partir dali, né, e anteriormente também. Então a gente tem a figura da Dandara também, né, que é a companheira que estava junto, mas assim, esse dia ele serve primeiro para ser um dia de exclamação, né, de evidenciar tudo aquilo que a gente precisa gritar, mas também ele serve para mostrar que a história, né, ela também não pode ser resumida somente até esse recorte, né, de escravidão para frente, que existe coisa para trás, existe história para trás. Então, assim, acho que a partir de agora, não a partir de agora, né, mas com o tempo a gente vai conseguir ampliar, né, como a Érica disse, de um dia para um mês a gente vai conseguir falar de tudo, desde os impérios do Mali lá atrás, com Mansa Musa, por exemplo, que historicamente é a pessoa mais rica que já existiu e a gente fala pouco disso, né? Mas a gente começar a trazer esse recorte desde dos primeiros impérios até hoje, evidenciando a cultura, né? A história da população preta, desde a origem até as coisas que acontecem recentes também, que são importantes de serem faladas. Então acho que esse dia, essa data, esse mês, ele vem para simbolizar e gerar essa identificação para que as próximas gerações consigam nascer com a consciência maior, crescer com a consciência maior relacionada à sua própria identificação, que não fique específica em um período de 400 anos de história. Isso é uma questão importante, né, gente? Essa história é nossa e essa luta tem que ser de todo mundo. Uma nova consciência. Por quê? Porque nós somos frutos de uma história e nós precisamos principalmente resgatar um período extremamente duro, um período histórico extremamente ruim aqui no nosso país, né? Esse compromisso histórico nós temos que ter, todos nós que vivemos aqui e nascemos nesse chão. Nós estamos chegando ao final, né, da nossa discussão, infelizmente. Uma aula, eu pelo menos tive uma aula que estou assim, né? E eu queria que, se vocês pudessem falar agora o que vocês acham mais importante para quem está nos ouvindo sobre o tema, seria muito legal. Acho que pode começar com você, depois a Érica.
Fechado. Acho que de reflexão final, assim, primeira coisa, tem que tirar o racismo do campo da moralidade. A estrutura que a gente nasceu e vive, ela é racista. Então, se você comete um ato racista, não é porque você é uma pessoa ruim, é porque você aprendeu a ser assim. Então, se não for intencional, obviamente, né? Mas o que a gente precisa ter em mente é que é possível mudar a partir de ações práticas e todo mundo pode desempenhar um papel importante, mas com ações que realmente gerem resultado, que a gente precisa sair do discurso, porque o discurso, independente de qual seja, sobre qualquer bandeira, ele não leva a muita coisa. A gente precisa ter ações práticas, mudar o comportamento e assim a gente vai conseguir ter uma sociedade um pouco mais evoluída. Então, assim, eu começo falando qual preto que nunca levou geral. Porque eu acho que vem muito disso, assim, o mais gritante quando a gente fala de racismo, a gente pensa quantas vezes a gente já teve que levar geral na rua por simplesmente ser preto. E aí eu quero falar para as pessoas pretas, né? Eu quero vir aqui falando como uma mulher preta mesmo, sobre o princípio da culpabilidade, que é você nascer numa sociedade onde a sua mãe é traficante, o seu pai é traficante, a sociedade é traficante, e você só olha aquilo e você não consegue se deparar com outra razão. E aí eu quero dizer para você que é preto, não desistir mesmo dos seus sonhos, e que esse princípio da culpabilidade que vem nos trazendo, assim, que veio dos escravos, então a gente acha que a gente ainda vai ser escravo o resto da nossa vida, que a gente possa cortar mesmo. E dizer para os nossos empresários, né? Se você quer que acabe o racismo, se você quer que não existe mais o Dia da Consciência Negra, então invista nas pessoas pretas, contrate, aceite que nós podemos fazer mais. E para os políticos também, olhe para nós. A gente precisa mesmo dessa união mesmo. Não tem como fazer só eu, uma militante, dizer que vai acabar o racismo. Nós precisamos de todos. Então, o país só vai conseguir, algum dia, sair desse nível dessa sociedade de ter consciência negra e tudo mais, se algum dia todos nós realmente pensar, nossa, eu realmente sou um antirracista e na minha empresa eu tenho a maioria ou o mínimo possível de pessoas pretas e não a cota. Como eu tô mais tranquilo hoje, eu vou passar uma mensagem mais romântica. Eu tenho uma camiseta que eu gosto muito de usar, que ela tem uma frase que está escrita: a revolução não será televisionada. Tipo, a Erika e o Tom falam disso muito melhor do que eu, mas tem uma coisa para mim que é muito, muito simbólica, assim. Eu concordo muito com o Tom quando ele fala sobre história, né? A história não aconteceu há 500 anos atrás, que foi esse recorte que a gente tirou aqui da escravidão. Mas eu queria pegar um pedaço dessa história, assim. A gente aprendeu a se comunicar, as pessoas pretas, com o olho, assim, sabe? Tipo, a gente aprendeu a se comunicar com gestos, com coisas muito pequenininhas e simbólicas também, que nem sempre as outras pessoas que não passam pelo que a gente passa todos os dias percebem. E eu acho que isso vai criando uma revolução silenciosa mesmo. Vai criando uma revolução e uma reconstrução desse país que ela nem sempre é visível, ela nem sempre é percebível, mas ela existe. E por conta disso, eu gosto muito de falar que é importantíssimo a gente ser entendido, pessoas pretas agora, como estrategistas, boas jogadoras, como pessoas elegantes, que sabem a hora de se posicionar, que sabem a hora de falar um pouco mais alto, que sabem a hora de ser um pouco mais firme, mas que sabem também a hora de suavizar, a hora de tranquilizar, a hora de deixar a serenidade como estratégia de sobrevivência. Porque é doentio, assim, de forma bem verdadeira, viver do jeito que a gente vive, sair de onde a gente saiu e ter que lutar todos os dias para chegar nos lugares que a gente quer chegar. Mas, ao mesmo tempo, deixa a gente muito forte, ao mesmo tempo, deixa a gente muito preparado e preparada para fazer tudo que a gente faz todos os dias. Então, eu acho de verdade que agora vai existir uma revolução onde a gente vai se entender pelo olhar, pelos gestos e por pequenas atitudes, como, por exemplo, abrir uma empresa ou ser líder de diversidade de um grupo representativo como o UNES. Então, as coisas estão acontecendo. Eu só queria deixar uma mensagem de otimismo e deixar claro que essa revolução ela não vai precisar aparecer na televisão. Ela vai acontecer no nosso dia a dia e com o aquilombamento das pessoas que fazem parte da nossa rede. Gente, obrigado pela participação de vocês, fantástico. E a você que nos assistiu, valeu. Próxima semana estamos de volta.